Muita paz a todos, que Jesus continue nos envolvendo, trazendo serenidade necessárias para que nós possamos continuar em nossa jornada evolutiva em equilíbrio, perseverança. Nós somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, meu nome é Cláudia Costa, ou Claudinha, como somos conhecidos aqui em Campo Grande, periferia do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje falar sobre finados, agradecendo desde já o convite da casa do Grupo Espírita Teresa de Jesus, nesse canal do YouTube. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa leitura da página. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que tu nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos, meu dia de trabalho acabou, mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Redação do Momento Espírita com pensamentos finais de Victor Hugo, no livro A Reencarnação através dos séculos, de Nair Lacerda. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao alto, trazer a nossa tela mental, a imagem de Jesus, o nosso guia, modelo,
nosso mestre, nos amparando, nos envolvendo em seu amor, em sua luz. Que nós pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, para que possamos continuar aprendendo, desenvolvendo, evoluindo as nossas aquisições e que possamos, a cada instante, ir nos melhorando. Envolva, Senhor, a todos nós, que possamos ter uma reunião agradável e que possamos realmente estar intuídos pela espiritualidade boa e amiga. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos deste. Agradecemos cada instante, cada momento, o corpo físico que ora envergamos. E que muito obrigado por tudo. Permaneça, Senhor, conosco, hoje e sempre. Bom, nós vamos então agora começar o nosso estudo desse momento, desse espaço do WhatsApp, do Grupo Espírita Teresa de Jesus, para que nós possamos ir aprendendo um pouco mais da nossa doutrina espírita, através, né, desses momentos que nos são oferecidos, fazendo então a nossa divulgação doutrinária. Nós hoje vamos falar sobre o Dia de Finados, que foi no dia 2 de novembro. Hoje é considerado um feriado nacional para que nós possamos fazer essa comemoração, no sentido de essa reflexão, né, com os nossos entes queridos, a partida dos nossos entes queridos. E nós vamos, então, entender de onde surgiu, né, essa prática, esse culto dos mortos ou de finados, e até nós podermos entender o que a doutrina espírita nos fala sobre isso. Então, no livro de Aníbal de Almeida Fernandes, A Genealogia como Fator Básico na Formação da Civilização, ele nos diz que o homem só começa a ser homem quando ele começa a enterrar seus mortos. Então, ele diz que é o marco divisório entre o animal e o homem. E ocorreu há cerca de 40 mil anos atrás, com o Homo sapiens e o Homem Neandertal. Então, antes mesmo da agricultura, é o início da história humana. E nós tínhamos, então, mais tarde, as comunidades primitivas peninsulares, que eram agropastoris, inclinadas ao culto agrícola e ao culto da fertilidade. E nessas comunidades primitivas, né, iniciais, nós vamos ter aquele sepultamento dos seus mortos nas proximidades dos campos agrícolas, que eles acreditavam que os espíritos desses cadáveres, eles ressurgiriam à vida com mais vigor, quais sementes plantadas em solo fértil. Mas acreditavam que isso se dava como algo secreto e misterioso. Então, com essa crença, eles reverenciavam os mortos próximos às tumbas, ou seja, enterravam os seus mortos, né, e faziam festas com muita alegria. E essa prática se estendeu em algumas culturas, em várias culturas, inclusive, né, indo para o momento contemporâneo. E aí, esse costume desses povos primitivos, eles foram se modificando de acordo com a influência que eles foram sofrendo de outros povos. Então, vieram do norte da África, do centro da Europa, né? E aí foram modificando essas práticas. Como os gauleses, nós vamos encontrar, os celtas, né? Nós vamos encontrar a comemoração dos mortos de uma forma diferente. Os celtas não cultuavam os seus mortos nas catacumbas, mas sim nos seus lares. Então, eles não comemoravam esse momento, essa comemoração. Não era feito nos cemitérios, mas era feito nos seus lares. E ele chamava as sacerdotisas, né, as druidisas, e os bardos,
né, que eram poetas e oradores inspirados, que eram então os médiuns, que faziam essa comunicação com os espíritos desencarnados. E aí era a hora que eles matavam as saudades, saneavam um pouco ou diminuíam as suas saudades dos seus entes queridos, como também era um momento que faziam algumas consultas de como eles deveriam agir, o que eles poderiam fazer para ter uma atividade melhor, enfim, era essa a sua comunicação e era essa a sua comemoração com os seus entes queridos. E aí a festa dos espíritos, e aí eles também comemoravam a festa dos espíritos, que era uma homenagem a Samaim, o Senhor da Morte. E essa festividade, ela começava no dia 31 de outubro. Né? Essa celebração, ela marcava, né, o final do verão e o início e o fim da última colheita do ano. Por quê? Os celtas acreditavam, né, os gauleses, eles acreditavam que os espíritos dos mortos, durante o inverno, eles saíam dos túmulos, né, e vinham visitar as suas antigas moradas e orientar os seus familiares. E eles acreditavam nisso e acreditavam que também existiam os bons e os maus espíritos. Então, existiam os bons que vinham até as suas famílias, né? E ali orientavam os seus familiares. Mas existiam os maus, os seus inimigos, seus desafetos. E aí, para eles confundirem os maus espíritos, o que é que eles faziam? No dia 31 de outubro, eles vestiam fantasias. Se fantasiavam para não serem reconhecidos pelos maus espíritos. E é uma das ideias que se dá da festa dos Halloween dos nossos dias. Mas nós vamos, e aí depois disso, nós vamos ter as Galhas foram colonizadas, né, por Roma, e o tacão romano trouxe o cristianismo, e aí então nós vamos ter toda essa situação, essa forma de comemoração, essa comunicabilidade com os espíritos não mais existindo, sendo proibida, e então nos levando ao analfabetismo espiritual. Nós vamos encontrar também, na origem católica do dia de finados, que finados quer dizer, né, vem do verbo finar, que é falecer, morrer. Então, nós vamos ter na origem católica, nós vamos ver que durante o século IV, por exemplo, né, várias igrejas, principalmente a igreja da Síria, ela já reunia aqueles seus integrantes para festejar o dia de todos os mártires. Né? Também vamos encontrar em Roma, na própria Roma, o Papa Bonifácio IV, ele pega o templo, o Panteão, que era um templo dedicado pela cultura helênica, né, anteriormente, né, e aí que se torna o paganismo, ele transformou o Panteão, que era um culto a todos os deuses, num templo cristão. E passa, então, a comemorar ali, sendo um templo dedicado a todos os santos. E essa comemoração, essas missas que eram feitas aos mártires e depois a todos os santos, eles, então, modificam, que era celebrada no dia 13 de maio, eles, então, passam para o dia 1º de novembro. Então, dia 1º de novembro ficou sendo consagrada, né, a ser o dia de todos os santos. E eles faziam, como era uma festa grande, uma festa que se torna de pagã, né? Ela se torna uma festa sacra, reconhecida pela Igreja Católica. Então, na véspera, eles faziam uma vigília, que era chamada All Hallows Eve, que era a vigília de todos os santos. E aí sofreu as transformações da língua, e hoje tem a palavra Halloween.
Então, vem aí a origem em duas vertentes, né, do nosso conhecimento. Mas também na igreja, no mosteiro beneditino de Cluny, no sul da França, nós vamos encontrar no ano de 998 o abade Odilon, que ele promovia no dia 2 de novembro uma comemoração a todos, né, uma celebração pelo Dia dos Mortos. Então, em memória a todos os desencarnados. E esse mosteiro ele tinha uma grande influência na Europa setentrional na época. Então, essa celebração, ela foi propagada, começou a ser propagada com muita força em todas as culturas, até porque já era algo que acontecia, porque durante o paganismo já existia. Então, anteriormente, né, já era cultuado por várias culturas essa comemoração dos mortos. E isso fica no nosso, ainda registrado no nosso inconsciente, né? E com isso nós fomos adotando. Então, transforma essa celebração, que era uma celebração que passa a ser pagã, quando inicia-se o cristianismo, ela passa a ser uma celebração cristã, aceita pela Igreja Católica. Mas é apenas em 1915 que fica realmente consagrada, universalizada essa celebração. Tá? E hoje nós vamos encontrar, como nós já falamos, nós vamos encontrar até como um calendário no nosso país, como um calendário, como um feriado nacional, para que nós possamos fazer esse tipo de comemoração, ou melhor, de reflexão sobre os nossos entes queridos. Na doutrina espírita, né, nós vamos entender que toda prática deve ser respeitada por nós, né? Então, toda prática legítima que não causa mal a ninguém deve ser respeitada por todos nós. Vamos entender que a morte faz parte de um ciclo da vida. Nós muitas vezes temos uma visão errônea da morte. Nós temos uma visão pessimista, uma visão punitiva. É como se Deus estivesse nos punindo com a morte do corpo físico. Mas não é isso. O nosso corpo físico é um corpo material. Um corpo material que sofre desgastes naturais do tempo. Que passa aqueles que não desencarnam jovens, né? Mas que passam por todo o desgaste. Por doenças, decrepitude pela idade, enfim. Então, chega um momento que nós não precisamos mais estar nesse corpo e que não precisamos mais manter esse corpo físico. Então, se rompem os laços que nos prendem ao corpo físico. Laços perispiríticos, né? E que são unidos molécula a molécula, perispírito com corpo físico, e esses laços vão se desfazendo de acordo com o tempo que vai passando, de acordo com o nosso planejamento encarnatório, de forma natural, é claro, né? Então, aquelas mortes de forma natural, elas foram traçadas pela espiritualidade, por nós, muitas vezes, para que nós cumpríssemos uma etapa de entendimento. Mas o que é o mais importante? Porque a gente vai vendo que, desde que nós estamos aqui encarnados, o que vai nos diferenciar de uma das diferenças do reino nominal, do reino animal, desculpe, é que ao adentrar o reino nominal, nós passamos a cultuar, a enterrar os nossos mortos, como uma reminiscência, uma lembrança de que nós não somos só isso, nós não somos só matéria, nós não somos só esse corpo físico, mas que existe algo mais. E esse algo mais, essa inteligência, esse ser que pensa, que sente, é esse que vai continuar existindo durante
tempos e tempos, ganhamos, aliás, a imortalidade da alma por Deus. Então, o desencarne, o falecimento, é apenas do corpo físico, não é do ser que pensa, do ser inteligente, daquele que sente e que carrega consigo todas as aquisições, que carrega consigo aquilo que já conquistou e que não vai perder, né? A sua bondade, generosidade, qualidade, mas que também carregamos conosco os nossos ainda defeitos, egoísmo, vaidade, prepotência, personalismo, enfim. Né? Então, ainda carregamos também e que vamos modificar ao longo da nossa caminhada evolutiva. E o que a doutrina espírita nos traz de mais consoladora e que é uma das provas da justiça de Deus, que todos nós fomos criados simples e ignorantes para atingir o nosso ideal de aperfeiçoamento. Uma perfeição relativa, porque perfeito somente é Deus, nosso Pai, né, que é infinitamente perfeito, mas nós que fomos criados perfectíveis, ou seja, nós estamos aptos para atingir a nossa perfeição de criaturas, então nós estamos aqui encarnados com que objetivo? De aprimoramento, de aperfeiçoamento, de crescimento, de evolução. E aperfeiçoamento em dois lados, em dois aspectos. No aspecto intelectual e no aspecto moral. E nós estamos nessa caminhada e nos é dada oportunidade para que nós retornemos ao plano físico quantas vezes forem necessárias para que nós vamos, então, nos aperfeiçoando cada vez mais. É uma das leis de Deus, é a lei da reencarnação, da palingenesia. E outra lei é a lei do progresso. Então, nós estamos fadados ao progresso, a evoluirmos. Nós estamos fadados, graças a Deus, à felicidade plena, porque chegaremos a um estado angélico, a um estado puro, como Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos, nas questões de 100 a 130, quando ele fala das diversas ordens de espíritos. Então, nós estamos para chegar nessa caminhada evolutiva a sermos espíritos puros. Então, o mais importante para nós é o espírito. É esse que é o ser que é contínuo, que é o ser que existe antes do corpo físico que estamos hoje utilizando e que continuará a existir após o decesso desse corpo físico. Então, diante desse nosso entendimento, né, desse nosso conhecimento, nós estamos aqui para ir nos aperfeiçoando. E, portanto, nós vamos dizer que quando nós estamos no dia de finados, ou que para nós espíritas não importa o dia, porque já que nós acreditamos, nós temos certeza da imortalidade da alma, nós não nos preocupamos com um dia certo, ou um dia que foi instituído para ser uma comemoração aos mortos. Nós vamos entender que nossos entes queridos continuam a existir e que estão existindo durante todo o tempo. Então, se eu me lembro do meu pai, se eu me lembro de alguém que já desencarnou, que para mim é muito querido, eu vou fazer uma prece. Eu vou elevar os meus pensamentos, pedir a Jesus que envolva esse meu querido, né? E que possa amenizar suas situações, sejam elas quais forem, que ele possa estar bem. Então, para a gente entender o que são espíritos, nós vamos dizer que são os seres inteligentes da criação, lá na questão 76 do Livro dos Espíritos.
E os espíritos, porque nós somos um ser social. Então, nós vivemos com outras inteligências incorpóreas, quando desencarnados, né? E quando encarnados, nós vivemos em sociedade. E quando desencarnados, também vamos viver junto com outros espíritos que estão na mesma vibração, na mesma frequência vibracional que nós. Vibração essa formada pelo quê? Pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações que praticamos durante a nossa encarnação. Então, nesse mundo espiritual, né, que pré-existe e sobrevive a tudo, né? Então, é nesse mundo espiritual que os nossos companheiros se encontram. Como Jesus nos falou, que há muitas moradas na casa do Pai, moradas no estado espiritual, para os espíritos desencarnados e para os espíritos encarnados, aqueles que estamos em corpos físicos ainda. Né? E que nesse aprimoramento, né, que nós vamos passar por diversas existências, que é a lei da palingenesia, do nascer de novo, da reencarnação. E quando desencarnamos, voltamos a ser espíritos. Quando encarnados, somos chamados almas. Espíritos encarnados, espíritos que estão na carne, e desencarnados, espíritos que já se encontram libertos do corpo físico. E o que é o importante para nós? É quando retornarmos ao plano espiritual. Como vamos retornar? Então, o que eu estou fazendo hoje, que vai me levar a eu ter tranquilidade, a ter paz, a paz que eu vou encontrar será qual? A do dever cumprido. Que eu fiz a minha parte, que eu me esforcei para me melhorar. Né? É esse que é o importante para nós. É como nós estamos hoje agindo na nossa vida para que nós tenhamos um desencarne que será um pouco mais tranquilo nesse sentido. Nós fizemos o melhor possível. Se ainda temos que aprender, vamos continuar aprendendo, é claro. Né? E todos nós vamos precisar ainda aprender. Por isso que nós retornamos ao plano físico, para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento. Mas mais do que nunca a gente deve entender que não há punição divina nenhuma na morte do corpo físico. Simplesmente o corpo desgasta-se. E está na hora de retornar à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Porque nós somos espíritos. Nós não somos carne. E como espíritos, nós não podemos viver de toda a vida, toda a nossa existência no mundo carnal, no mundo físico. Ao contrário, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E só para a gente entender, nós espíritas não fazemos do dia de finados um dia do sofrimento, um dia de dor. Mas sim, nós fazemos, aliás, não um dia específico, como um dia de encontro com nossos entes queridos, mas em todos os momentos, ao nos lembrarmos dos nossos entes queridos, que façamos as nossas preces. Não precisamos levar flores ou velas, ir para os campos santos, para os cemitérios e chamar, evocar os nossos queridos. Nós nos unimos, nós nos afinizamos através dos pensamentos. Então, não é necessário que nós os chamemos em um determinado local. Mas aonde quer que estejamos, se fizermos as nossas preces realmente sentidas, preces realmente a Jesus para aquele nosso ente querido, é claro que ele vai receber essa prece, ele vai perceber essa prece. E nós não sabemos em que situação que os nossos entes queridos se encontram, muitas vezes será para um alívio das suas dores, e em alguns momentos vai ser realmente um matar as saudades. Pois não podemos esquecer que saudades existem nos dois lados da vida.
porque os nossos entes queridos retornam para o plano espiritual, mas já não estão juntos conosco fisicamente. A nossa união passa a ser mental, por pensamentos, né? Aqueles que nós cultivamos afetividade positiva, que nós cultivamos amor, carinho, fraternidade, com esses continua a nossa ligação de amor, de carinho. Então, é isso que nós devemos pensar, né? Que nós vamos refletir nesse momento. E esse dia não é um encontro junto às suas sepulturas. Nós não necessitamos. É claro que os espíritos podem até acorrer a esses lugares por se nós nos encontrarmos lá. Se nós formos para os cemitérios e acendermos velas, fazermos nossas preces lá, é claro que é para lá que eles irão. E é claro que no dia que é um dia de finados, em que vão muitas pessoas encarnadas para os cemitérios, para fazerem preces para os seus entes queridos, é claro que aí uma multidão de espíritos desencarnados também vão para lá, porque estão sendo chamados lá. Mas se nós estivermos na nossa casa espírita, ou na nossa casa de moradia, e fizermos uma prece a Jesus, não é? Pedindo que Jesus interceda para os nossos entes queridos, que alivie, que ajude no que for necessário, nós também nós estaremos fazendo muito mais do que irmos e chorarmos nos túmulos que existem apenas para poder guardar os restos mortais dos nossos entes queridos. E é claro que eu espero realmente que meus entes queridos não estejam nos cemitérios, mas que estejam no plano espiritual, trabalhando, estudando, aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais. E é isso que cada um de nós deve pensar. Não é preso aos seus gestos mortais, mas espírito agora liberto no plano espiritual e podendo fazer o melhor por si e também pelos outros, podendo aprender a ser pessoas que podem ajudar, né? Se encarregar de ajudar alguém. E é claro que ainda tem muitos espíritos que ainda estão presos à materialidade. Então, que ainda acham que a carne, a matéria é o mais importante. Então, que acham que colocar um mausoléu, fazer um mausoléu, que aliás vem o nome de um rei, Mausoto, que quando desencarnou, a sua rainha construiu um grande lugar para poder colocar os seus restos mortais, enfeitou o lugar, decorou para poder abrigar o corpo do seu marido. E a partir daí passou a ser chamado mausoléu, os lugares grandes que eram reunidos os restos mortais de uma família. Então, se existem pessoas, né, encarnadas, espíritos encarnados, que ainda se preocupam em fazer o seu jazigo bonito, em decorar, mas nada disso é muito importante, é nada importante. Quando o espírito começa a entender que nós não somos corpo físico, que nós não somos carne, que nós não somos apenas isso. Nós estamos no corpo físico, nós estamos no momento em um mundo material quando encarnados, mas que nós somos espíritos e que nós devemos aprender mesmo a desencarnar, porque morrer, todos nós morreremos. Aliás, esse ensinamento é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que traz para a gente num livro chamado Temas da Vida e da Morte, onde ele coloca, num dos capítulos, ele fala sobre morte e a desencarnação. Nós, espíritas, dizemos que ao morrer, desencarnamos. E esse espírito, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, coloca para nós que morrer é a cessação da vida no corpo físico. E por isso, todos nós vamos passar. Mas que desencarnar
é um preparo contínuo. Durante a nossa existência física, é aqui que já começa o nosso desencarne, que é o quê? O desapego à matéria, à vida material. É onde nós devemos dar valor àquelas conquistas espirituais, em que o nosso companheiro Pascal vai nos reforçar no capítulo 16 do Evangelho, quando fala sobre a verdadeira propriedade, onde ele diz que nós devemos nos preparar para o local onde nós vamos. Para onde nós vamos? Para a espiritualidade. Então, o que nós vamos levar conosco? Não vai ser roupa, calçado, material, nem a casa, nem o carro, que a gente às vezes muito gosta muito. Nada do que são bens materiais. Mas o que nós vamos levar conosco? As conquistas espirituais. Nós vamos levar nossa memória, né? O lado intelectual que aprendemos e o lado moral, o que nós conquistamos moralmente. Bondade, compreensão, tolerância e etc, etc. Então, é isso que nós vamos carregar conosco. É essa que é a nossa verdadeira propriedade. Então, é isso que Pascal vem nos falar. Então, Manuel Filomeno de Miranda também coloca que nós estamos aqui num trabalho de desapego à matéria. Nós estamos no mundo material. Jesus já nos falou isso. Nós estamos no mundo material, mas nós não somos desse mundo material, porque nós somos do mundo espiritual, porque somos espíritos criados por Deus para chegar à nossa perfeição. E como é que nós podemos ajudar os nossos entes queridos? Não é nos entregando à dor e ao desespero. Saudades nós sentimos. Chorar por saudades? Sim, nós choramos. E sentimos saudade quando amamos. Porque ninguém vai sentir saudade de quem não gosta, né? Então, se nós sentimos saudade, porque nós amamos. E a esses nossos seres queridos, nós podemos até chorar, sim, mas que não seja o choro da dor, do desespero, mas seja o choro da saudade, do dizer até breve. Nós vamos nos reencontrar um dia, não sabemos quando, mas até lá. Porque se temos a certeza que somos espíritos imortais, que nós nos afinizamos com aqueles que estão na mesma frequência vibratória que nós, um dia, se nós somos espíritos afinizados uns com os outros, não é? Com aqueles que nos são afins, na verdade, então nós vamos um dia nos reencontrar. Outra encarnação, em outro momento, ou na pátria espiritual. E ter essa certeza que nossos entes queridos, o que esperam de nós? Que nós também possamos ajudá-los nessa etapa que é difícil da separação. Que separar fisicamente, saber que não vai mais encontrar com aquele ser durante o resto da nossa existência material, é difícil e é compreensível a dor. Porém, nós não podemos nos ater a ela, porque a vida continua, é dinâmica e nós temos que continuar vivendo, aprendendo, experienciando. Mas nós podemos ajudar os nossos entes queridos demonstrando. Nós também estamos com saudade, mas vamos vivendo a nossa vida, tendo a certeza, a fé, que um dia nós vamos nos reencontrar. Então, que nós possamos ter sempre realmente buscar, ter essa tranquilidade, buscar na doutrina espírita esse consolo. E que quantas vezes nós vamos nos encontrar com nossos entes queridos através do sono, do desprendimento do corpo físico, quantas vezes nós vamos receber visitas desses entes queridos em nossos lares e estar conosco, porque eles continuam nos amando. E, então, esses momentos que nós podemos, às vezes, não registrar fisicamente, mas são momentos que acontecem. Então, que nós possamos sempre ter essa vibração de amor, de carinho pelos nossos entes queridos. E lembrando o livro
violetas na janela, que nós possamos, quando pensar nos nossos entes queridos, nós plasmarmos suas flores. Não flores materiais, mas flores fluídicas. E aí a mãe da Patrícia, que era a menina da história, né, do livro Violetas na Janela, ela que tinha desencarnado, e sua mãe, que cultivava sempre violetas na janela da cozinha, ela, ao pensar na sua filha, ela pensava nessas violetas chegando até ela. E lá no plano espiritual, os amigos espirituais que estavam com a menina falaram assim: a sua mãe enviou muitas preces para você. E essas preces estão aqui, transformadas em violetas. E foi uma alegria muito grande quando ela recebeu o carinho, porque não eram flores, era amor em que ela recebia. Então, que nós possamos vibrar esse amor para os nossos entes queridos que nos precederam no além-túmulo. Que possamos homenageá-los com as flores das nossas vibrações amorosas. Agradecemos por esse momento. Vamos dando por encerrado o nosso estudo e fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigada pelas vibrações, pelo carinho do Grupo Espírita Teresa de Jesus por nos convidar. E que Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre, em nossos corações. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, o nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga, e agradecer, Senhor, por tudo que nos tem dado, por cada instante, por cada momento. Que possamos, Senhor, melhorar, ir aprendendo, introjetando os seus ensinamentos, a sua mensagem da Boa Nova em nossos corações e poder praticar no nosso dia a dia, nos esforçando a cada instante para sermos melhores. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada, casa, muito obrigada a todos que estão nos assistindo, pelas vibrações de amor e de carinho, e que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.